Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um mais novo episódio do Conexões para Crescer aqui no Hub. E hoje vamos falar muito sobre inteligência artificial, marketing digital e como tudo isso está mudando radicalmente a forma de vender no B2B. Hoje estou aqui com o Rodrigo Schwab, CEO da Mercado Binário, agência Google Partner Premier, elite de 3% no Brasil e uma das maiores referências em aplicar IA no processo comercial. E também o Rafael Lacerda, professor de pós-graduação em IA pela PUC Paraná. Ele é top 7 influencer em IA no Brasil. Sejam muito bem-vindos, rapazes, e estamos ansiosos aí para saber um pouquinho mais de toda essa novidade, todo esse hype da IA. Me contem aí, como a IA está mudando a maneira de vender? Legal, muito obrigado pelo convite, primeiramente, Ingrid. A gente fica honrado aqui na Mercado Binário em poder participar desses podcasts onde a gente consegue levar mais conteúdo para as pessoas, né? Já vou de cara aqui falar para quem quiser seguir nosso canal do YouTube também da Mercado Binário, onde a gente posta semanalmente conteúdo sobre marketing, vendas e inteligência artificial. E vamos lá, como que a gente está mudando hoje o jeito de vender com inteligência artificial? A gente vê muito que a inteligência artificial, né, tem muita gente que tem o medo de substituir o humano. Vai ser substituído um humano para vender. Não, a inteligência artificial, ela veio sim para substituir em alguns momentos, mas ela não vai substituir tudo. Ela vai substituir aqueles pontos mais repetitivos. Uma introdução de uma conversa, até uma ligação você consegue fazer hoje com IA. A gente vai falar mais durante o podcast sobre vários recursos que tem, mas o principal que eu gosto de enfatizar é esse medo das pessoas têm de que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo e vai tomar o emprego das pessoas, e, enfim, né, parar de ter menos pessoas cuidando e mais IA. A ideia é que a IA consiga otimizar o tempo desses vendedores. Então, um vendedor hoje que não usa inteligência artificial, ele está perdendo o mercado. O cara fica com medo de usar inteligência artificial porque vai perder o emprego. Não, ele vai sim usar a inteligência artificial para vender mais. E as empresas que também ainda não estão usando inteligência artificial, às vezes, poxa, mas eu tenho medo de como ela vai se comportar. Hoje a gente consegue fazer vários níveis de inteligência artificial. Então, você começando com uma inteligência artificial de nível 1, por exemplo, você consegue já ter um atendimento que é super rápido, ter o cliente ser atendido de uma maneira bem personalizada dentro da realidade da tua empresa, e você conseguir fazer um fechamento mais avançado, coisas mais específicas, levando para um vendedor. Então, existem diversas maneiras de fazer isso. A gente também, durante o podcast, vai falar sobre isso, né? Hoje está muito em alta falar sobre WhatsApp, inteligência artificial no WhatsApp. Então, existem diversas ferramentas no mercado. A gente costuma falar da Eleva Web aqui, que é uma das mais completas, que você consegue, dentro da ferramenta, criar um funil de vendas, criar follow-ups. Então, imagine o teu vendedor que tem que atender o cliente para de responder e você configura um follow-up automático. O que é o follow-up? Então, o cliente falou com você, daí não respondeu mais. Você, vendedor, foi lá, falou com ele, ou a própria inteligência artificial falou com ele, mas ele deixou de te responder. Você configura um fluxo de follow-up para daqui 10 minutos mandar uma próxima mensagem, daqui meia hora mandar uma segunda mensagem, enfim, e daqui amanhã mandar uma outra mensagem. Então, essa ideia de follow-ups aqui para poder melhorar esse processo de vendas. Muito bom, isso é maravilhoso. E os dados? Me fala um pouquinho, eles viraram um novo pitch? Dá para prever o comportamento do cliente? Bom, sobre IA, tudo é dados, né? Se você quer ter IAs eficientes, você tem que alimentar essas IAs com dados, né? E hoje é um problema muito grave nas empresas, que as empresas não têm dados. Não tem dados, CRMs não são preenchidos, ferramentas, faltam dados ali. E até um diferencial que a gente tem no mercado, a gente ajuda os clientes, né, a ter esses dados preenchidos de forma automática. Então, por exemplo, eu tenho um vendedor ou uma equipe de venda que eles não preenchem o CRM corretamente. A gente coloca IA a partir do WhatsApp, o que é conversado no WhatsApp, a própria IA vai preenchendo ali os dados do cliente.
Então é uma mão na roda. E além disso, a gente devolve isso para outros lugares. A gente faz conexões, por exemplo, igual eu falei, preenche o CRM automático, mas dá para devolver para as campanhas quem é o cliente que está comprando, que palavra-chave que ele digitou, que público que ele é. Então, pegando a IA para preencher esses dados, fazer esse enriquecimento de dados que a gente fala, você consegue muito mais resultados, seja nas vendas, porque você vai ter dados para trabalhar no CRM, nas informações, os aplicativos de BI, que seja, e também no marketing, porque você vai ter dados que você não tinha antes das vendas voltando para as campanhas, né? E na parte de prever esse comportamento de dados, do comportamento de cliente mesmo, a gente consegue ter uma ideia aproximada de como seria isso. Então, baseado na experiência que você tem, de novo, falando de WhatsApp, mas poderia ser um chatbot no site, poderia ser uma ligação, né? Então, quando a gente fala de IA, tem N possibilidades. Baseado nessa conversa, você consegue ter um histórico de todas as conversas. Você sabe como que teu cliente conversa, a IA analisa esse dado e sabe, opa, legal, geralmente o teu cliente, quando você fala isso, ele fala isso. Quando você segue por essa linha, ele vai por essa linha. Então, sim, eu consigo prever um pouco o comportamento do cliente, já sabendo o que eu vou perguntar para ele depois ou o que eu vou oferecer para ele depois. Então, se você sabe, por exemplo, que teu cliente, quando compra o produto X, também tem interesse no produto Y, você pode, antes dele perguntar sobre o produto Y, oferecer para ele. Então, também consigo prever, um dos exemplos de prever o comportamento do cliente seria isso. Eu conseguir analisar esses dados e, de novo, como o Rafa falou, quanto mais dados eu tiver, melhor. Né? Esse dado muito bem estruturado e analisado, ele vira um ativo para as empresas poderem crescer e ter mais previsibilidade, tanto em venda, né, quanto internamente saber de comportamento de cliente mesmo. Nossa, bem legal isso, né? E você já tinha falado um pouquinho, né, sobre esse medo que as pessoas estão tendo ali de serem substituídas pela IA, mas você acredita que pode ter um risco ali em desumanizar demais dentro desses processos? O pessoal tem o medo, mas faz parte ter medo, né? Eu gosto de falar do medo, porque, enfim, eu e o Rafa, a gente tem um LinkedIn bem ativo e o pessoal fica volta e meia comentando coisas quando a gente coloca coisas mais polêmicas, assim. E quando a gente fala nessa linha de tentar humanizar o máximo possível uma inteligência artificial, é deixar ela mais parecida com uma conversa humana. Pode ser uma ligação que fica perfeita, exatamente como se fosse um humano falando, mas com um prompt super bem definido, né? Uma inteligência artificial bem configurada. Que a gente costuma dar o exemplo aqui do estagiário. Então, se eu tenho um estagiário que ele vem para dentro da empresa e eu não treino ele direito, ele não vai saber como atender direito o cliente, não vai saber fazer a função que ele deve fazer. Mas se eu treino esse estagiário, ele vai aprendendo e cada vez ele vai aprendendo mais. Então, se eu fosse falar de inteligência artificial, é como se imaginar que eu estou treinando um colaborador, não precisa ser um estagiário, né? Eu estou treinando um colaborador, estou treinando uma inteligência artificial. Então, se eu treino uma inteligência artificial para ela ficar o mais humana possível, eu vou ter, sim, um atendimento muito mais humanizado, muito diferente daqueles atendimentos robotizados que a gente tinha antigamente, ou as próprias URAs, né? Que é aquele da ligação. Você liga, pressione 1 para não sei o quê, pressione 2, né? Ou o próprio WhatsApp. Você quer falar com o time de vendas? Aperte 1. Você quer falar com... né? Vem as perguntinhas, que também é um jeito de falar, é um jeito de direcionar uma conversa, mas não parece tão humano. Quando você coloca ela mais conversacional mesmo, ou seja, a inteligência artificial conversando com o teu cliente ali dentro do WhatsApp, do teu WhatsApp que você usa, né, na empresa para você conversar com ele mesmo, aquele WhatsApp que você usa o QR Code, e uma inteligência artificial está dentro dele conversando com o teu cliente o mais parecido possível com o que você tem, você vai conseguir tentar, né, deixar ela o mais humana possível para que você consiga também gerar mais venda. E aí quando você coloca a IA dentro desse teu processo, você tenta deixá-la o mais humana possível e você ganha em escala, porque ela sempre vai atender muito mais rápido. Né? Você vai conseguir ganhar em escala porque ela não vai deixar nenhum cliente esperando mensagem, ela atende final de semana, 24 horas por dia, enfim, né? Você pode deixar um processo bem perfeito, automatizando o processo de vendas dentro toda a tua cadeia, desde e-commerce, serviço, indústria, o que você quiser, você consegue fazer essa parte de automatização, de automação,
utilizando ferramentas como Eleva Web, por exemplo, que Nossa, faz isso. muito bom. Que legal. E me conta um pouquinho, Rodrigo, Rafael, né? Como vocês estão usando a IA para gerar vendas reais? Vocês têm cases assim para compartilhar com a gente? Temos sim. Bom, eu vou falar um pouco de venda aqui de case. A gente tem diversos clientes que a gente trabalha com inteligência artificial. Eu vou falar um, o Rafa fala outro. A gente tem diversos cases aqui, né? Vou falar o case do Plano Agro, que a gente usou inteligência artificial desde a parte da ligação até essa conexão com o WhatsApp. Então, como é que seria esse processo de venda? Hoje, a maioria das empresas faz o quê? Ou faz anúncio rodando no Google, anúncio rodando na Meta, pega esse anúncio, leva uma campanha que leva para um WhatsApp, que leva para um Instagram e depois você mantém uma conversa com um time comercial. Lá no Plano Agro não era diferente. A gente fez campanha, levava para o WhatsApp. Essas campanhas de WhatsApp eram atendidas por uma inteligência artificial que começou a fazer o processo e funcionou muito bem. Vendo que estava funcionando, a gente resolveu fazer de uma forma um pouco mais aprimorada, né? Vamos pensar assim, vamos fazer a prospecção ativa também desses clientes. Então, além da campanha de mídia paga rodando, que vinha o WhatsApp, que falava com a inteligência artificial pelo WhatsApp, a gente começou a fazer ligação. Então, tinha uma inteligência artificial que fazia a ligação para o cliente. Essa ligação, para evitar as mensagens de spam, quando você manda uma lista direta de transmissão ali ou um disparo em massa no WhatsApp, você tem muito bloqueio de WhatsApp. Então, para evitar esse bloqueio do WhatsApp, a gente fez as ligações com inteligência artificial. A inteligência artificial ligava para o cliente, falava um pouco sobre o que era o Plano Agro, explicava e perguntava se a pessoa tinha interesse em receber o link no WhatsApp. Tudo automático, a pessoa dava a resposta, essa resposta vinha como um sim, entrava dentro da ferramenta Eleva Web, que aceitava esse sim, ia isso para uma planilha de Google Sheets, que o cliente conseguia acompanhar quem eram os clientes que estavam aceitando e recebendo as ligações. Depois de recebido esse aceite, a ferramenta automaticamente mandava uma mensagem de WhatsApp para a pessoa. Oi fulano, já com o nome da pessoa. Acabamos de conversar por telefone, você pediu o link, tá aqui o link. Dá uma olhadinha lá e depois a gente volta a conversar. E aí, só a partir do terceiro momento, quando esse cliente se cadastrava, é que o vendedor entrava em contato com ele. Mas todo esse processo, até você ficar fazendo a prospecção, falar com esse cliente, ver se ele tem interesse, era feito com inteligência artificial, o que gerou bastante resultado. Ele conseguiu aumentar, eu não vou lembrar de números aqui, mas o Rafa vai saber melhor, conseguiu aumentar o número de cadastros no site, que era o que ele mais precisava, porque ele precisava que as pessoas se cadastrassem dentro da plataforma para usar a plataforma, que era de graça, para depois vender o serviço. Então, quanto mais gente usando a plataforma de graça, mais ele conseguia vender o serviço para essas pessoas que estavam usando lá dentro. Nossa, bem bacana. Outros cases que a gente trabalha bastante com empresas de educação, né? Então, uma dor que as empresas de educação têm bem grande é porque eles geram bastante lead pelas campanhas, mas esses leads esfriam, porque geralmente quando você está trabalhando em educação, principalmente educação pós e educação também superior, a pessoa já está no mercado de trabalho, então você não pode parar o seu trabalho para ficar atendendo um vendedor que quer comprar e quer te vender um curso, né? Ou uma pós-graduação. Então, os leads esfriavam muito fácil. Né? Então, a gente instalou uma IA. A IA, ela faz praticamente quase todo o processo de venda, né? E se ela tem qualquer dúvida, ela entra o consultor. Mas todo o processo de venda e aquecimento de lead, que é o quê? Tirar a dúvida dos cursos, fazer um spin selling ali para justamente mostrar se aquele curso serve para aquela pessoa, fazer aquela qualificação. Então a IA consegue ir nesse nível de refinamento, conforme a gente vai construindo ela, e depois todos esses dados eles voltam para as campanhas. Então, por exemplo, se eu vejo a pessoa que está ali, eu gerei um lead, que é uma pessoa que ela nem tem uma faculdade, eu não vou vender uma pós para ela, né? Ela precisa ter uma formação superior primeiro. Então a própria IA fazia essa qualificação e já falava, esse lead ainda não é pronto. E isso a gente pode fazer também fluxos de futuro. Então, por exemplo, essa pessoa está terminando a graduação dela em 1 ano, então você já deixa programado para IA uma régua de mensagens para daqui a 1 ano você aquecer aquele lead, tudo de forma automatizada, né? Então, é o nível de refinamento que a gente consegue fazer hoje, usando ferramentas e montando um projeto interessante, né? Que pode parecer simples, mas é bem complicadinho de montar. Então, e a empresa precisa querer isso, né? Não é só apertei um botão, montei uma IA.
Não, é um processo mais demorado para chegar nesse nível de refinamento, mas é totalmente possível. Nem a Até venda complementando humanizada aqui, é simples, né? Imagina aí. não, nenhum dos processos ele vai ser simples, ele é menos complexo, né? Porque você tem ferramentas hoje que te ajudam a entregar isso muito mais. E existem muitas integrações, essas integrações são muito importantes. Então, esse case que o Rafa falou de pós-graduação, então todos esses leads que vinham falar com a inteligência artificial no WhatsApp, eles já automaticamente ficavam salvos no CRM do cliente, com os dados relevantes. Então, tudo que tinha de conversa no WhatsApp, por exemplo, se eu peguei o e-mail da pessoa no WhatsApp, automaticamente o CRM tabula isso no campo e-mail. Se eu pego qual é o curso que ele quer, né, qual é o curso que ele está fazendo hoje, ela pergunta, por exemplo, você hoje é formado em quê? Sou formado em publicidade e propaganda, sou formado em TI. Ela pega esse dado e salva num campo. Então, também facilita, porque você não precisa ter numa conversa de WhatsApp, ficar lendo depois o que a inteligência artificial falou, para ficar preenchendo um CRM, uma planilha de forma manual. Os CRMs conseguem ser preenchidos de forma automática. O mesmo caso da ligação também. Ao mesmo tempo que quando o cliente falava que ele tinha interesse, eu colocava no CRM um sim, cliente tem interesse. Ou um não, cliente não tem interesse. Se não tem interesse, não dá sequência na automação, enfim, né? Acho que esse ponto é um ponto importante também para você pensar que o time de vendas ganha muito quando tem inteligência artificial. Primeiro que ele não vai falar com um lead que é desqualificado, que, né, às vezes você tem um lead lá, que é o lead, o cliente, né, que é esse que veio falar com você, mas ele está procurando uma coisa e não tem condições de pagar, ou ele está procurando uma coisa que você não vende, né, ou ele está procurando um curso de pós-graduação, mas ele não é graduado, então não faz sentido. Então, essa pré-qualificação ajuda muito no processo de venda de forma humana e IA junto, né? Então a gente consegue unir os dois. Mas esse processo de inteligência artificial ele pode ir na cadeia toda que a gente chama, num e-commerce, por exemplo. Então, se você tem um e-commerce, né, vende algum produto online, você pode começar a cadeia lá fazendo um anúncio, fazendo, enfim, um vídeo no YouTube, um post na rede social, levando essa conversa para um WhatsApp ou para uma ligação, e toda a inteligência artificial faz o processo de identificação e qualificação do lead. Qual produto você quer? Ele vai lá no banco de dados, pega o link desse produto, fala, tá aqui, manda foto do produto, tá aqui as fotos do produto. Você quer comprar? Tá aqui o link, aproveite a oferta, pegue o cupom, aí você vai persuadindo a pessoa. Se ela abandonou o carrinho, você manda outra mensagem no WhatsApp, percebi que você foi até o fechamento, mas por algum motivo você acabou não finalizando, que tal aproveitar esse desconto com bônus? Assim, tem N possibilidades com a IA que ela pode fazer desde, como eu disse, de níveis de atendimento, né? Esse seria um nível de atendimento de cadeia completa, do começo, desde o atendimento até o fechamento da venda e até o pós-venda, né? O produto já está sendo enviado, o produto foi entregue, o que achou do produto? Deixa tua nota, né? Dá tua nota pra gente lá no Google, enfim. Então você pode fazer desde a parte do pré-venda até o pós-venda e assim por diante. Você pode colocar dentro de todas as áreas da tua empresa. Se alguém vier falar com você pelo WhatsApp ou por ligação e quiser falar com o teu financeiro, pode ir para uma inteligência artificial que já consegue pegar uma API e lá ler um dado de pedir um boleto para aquele CPF. Você reenvia o boleto. Então, você ganha tempo dentro da tua operação toda dentro da empresa com inteligência artificial. É muita otimização, né? É bem legal. E é isso que você estava falando, né? O lead não é negócio, né? Como é que você consegue garantir que, né, todo esse processo aí vai virar venda, né? Exatamente. E aí, de novo, ninguém consegue garantir também, né? Que a inteligência artificial ela vai fazer um trabalho lindo, ela vai... assim, também não é simples de fazer, eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes o cliente chega pra gente e fala assim, a gente quer instalar uma inteligência artificial, será que a gente consegue colocar isso pra semana que vem? Calma, gente. Calma, tem todo um processo, a gente tem que entender, de novo, eu volto pro estagiário, tem que entender do produto, tem que entender do serviço, o que você está vendendo, né, como você vende, quais são as mensagens que você usa, para daí sim a gente montar uma inteligência artificial de nível 1, para depois ir avançando isso para outros níveis de inteligência artificial. Mas aí, né, a gente não gosta de garantir nada, a gente não pode garantir nada, ninguém pode garantir que ela vá gerar mais venda, mas pelos cases que a gente tem aqui, né, hoje todos os cases que a gente tem conseguem gerar mais venda utilizando a inteligência artificial. Mas por quê? A gente está em cima fazendo o processo todo. O Rafa tem reunião semanal com os clientes. Ele que cuida dessa parte de implementação junto com o time. Então, o time implementa, ele faz reunião com o cliente toda semana para entender.
Tá funcionando? Tá gerando venda? O que precisa melhorar? A partir do momento que, poxa, 45, 60 dias, tem uma IA já rodando bem, já funcionando e fazendo venda no modo automático, aí sim, 60 dias a gente consegue falar num tempo legal que a inteligência artificial já vai estar fazendo todo esse processo de atendimento também, se a empresa tiver um processo já desenhado antes, né? Se tiver que desenhar o processo todo, também pode demorar mais tempo também. Tem que ter esses detalhes aí já, né, do processo. Não parece ser simples, mas é bem bacana mesmo. E me conta, o ChatGPT, IA no pitch, funciona? Funciona bem. Então, hoje você pode usar... Existem outras ferramentas também, né? Enfim, mas o ChatGPT acho que é o mais utilizado pela maioria das pessoas. E quando você usa isso para melhorar o teu pitch de vendas, o próprio vendedor, né? O dono do negócio, a gente está aqui falando mais com donos de negócio, né? Então esse dono de empresa, ele pode, poxa, não estou sabendo como prospectar, vou ter que contratar uma ferramenta para fazer isso. Não, bota a mão na massa, né? Pegar o telefone e ligar, mas eu não sei o que falar. Aí, não sei o que falar, usa o GPT para te ajudar a falar. Então, usaria o GPT nesse sentido, o jeito que eu vendo é assim, eu ligo para o meu cliente é tal cliente, né? Isso seria um prompt, né? Um exemplo de prompt aqui. Eu ligo para o meu cliente é tal tipo de cliente, eu vendo tal tipo de produto e procuro falar com ele por telefone tal e tal e tal coisa. Mas eu não tenho ideia de como eu vou seguir isso numa ligação. Monte para mim um script de vendas. E o GPT vai te trazer um script de vendas do jeito que ele acredita que é o script ideal. Você pega esse script, lê e vai alterando ele conforme a tua necessidade. Então, às vezes ele vai te trazer um script para você ligar e já... mas ele a grande vantagem é que ele já vai te dar um passo a passo, né? Do que você tem que fazer no teu pitch de vendas. E aí você pode usar modelos de pitch de vendas. Ele vai te dar algumas sugestões. Usa o modelo AIDA, enfim... Existem vários modelos que você pode utilizar. E aí você usando o GPT, com certeza você vai ficar muito mais seguro na hora da ligação, que você vai ter um documento ali na tua frente, né? Que você vai conseguir ler para dizer, quando você está ligando para o teu cliente, falar com ele. Depois que eu falar isso, o cliente fala isso. Se o cliente falar isso, eu sei que eu falo isso. E aí você, em conjunto, de novo, né? Não pegue só um Ctrl+C, Ctrl+V do GPT, porque geralmente ele não vai ficar 100% como você quer. Mas pegue isso e adapte à realidade do teu time de vendas aí, que aí sim o teu pitch vai funcionar com certeza. Tanto e-mail, WhatsApp, ligação, né? O teu pitch vai funcionar assim, com certeza. Daquela personalizada, né? Total. E você tinha comentado também, Rodrigo, de e-commerce, né? Que a ferramenta super funciona. Conta um case aí que você implementou a IA e você sentiu que fez diferença. Vou deixar para o Rafa contar esse case que tá na mão dele aqui. Então, hoje a gente tem case de e-commerce, por exemplo, posso dar um exemplo, um cliente nosso que vende terço, né? E a dor dele muito grande era que a pessoa queria comprar só um terço. E geralmente um terço é R$3, não passa nem... O cartão vai te cobrar mais caro ali para você comprar. Então, o foco dele é vender em grandes quantidades. Então a gente usou a IA, primeiro ela filtra esse cliente, justamente o cliente que quer comprar em baixas quantidades, a IA faz convencimento, a gente colocou um fluxo de WhatsApp para ele comprar em grandes quantidades. Então, por que você quer comprar só um? Mas se você comprar tanto, acima de R$200, você vai ter desconto no Pix, você vai poder distribuir para sua família, é personalizado. Então a IA fica tentando convencer a pessoa a comprar mais. Se você fosse fazer isso para todo mundo que te chama no WhatsApp, seu vendedor ia ficar louco, porque é o mesmo pitch, é a mesma coisa, entendeu? Então a gente automatiza isso, a pessoa entra no site, tem lá o botão, eu quero comprar só um. Não tem opção de comprar só um. É acima de tanto. E aí, não quero. Aí a IA já entra e já vai convencendo a pessoa para ela ou aumentar a cestinha dela do e-commerce, né? Isso serve também para, por exemplo, produtos de high ticket, né? A gente tem clientes aqui que, por exemplo, vende uma roda é R$5.000, né? Então, nem todo mundo tem coragem de botar ali R$5.000 no cartão de crédito em qualquer e-commerce. Então, a IA trabalha fazendo convencimento, mostrando, olha, a loja é idônea, a gente tem tanto, a gente é importador oficial, a gente representa essas marcas. Então, ele faz o trabalho de convencimento quando a pessoa quer tirar qualquer dúvida ali no WhatsApp. Ou até a pessoa faz o cadastro no retorno de carrinho e não comprou, a IA entra
bem humanizada ali com um fluxo de mensagens tentando converter a pessoa. Por que você não comprou? Tá faltando um desconto? Tá com alguma dúvida do produto que eu possa te ajudar, entendeu? Então a gente ativa, é como se você tivesse um vendedor 24 horas além do seu e-commerce, entendeu? E integrando isso a IA e você botando isso a IA para trabalhar, você vai aumentar muito o seu fechamento. Porque hoje a maioria dos problemas que as pessoas têm por não fechar uma compra no e-commerce, quais que são? Ticket tá alto para ela não tem esse valor. Frete, o frete está caro, né? Ou o produto com o frete está caro. E o terceiro que é confiança. Eu não confio que eu vou passar o cartão nessa loja e vai me chegar o produto. Então tudo isso você consegue quebrar essas objeções de e-commerce bastante integrando o IA, tanto ao retorno de carrinho como também ao seu WhatsApp. É bem legal isso, né? E, assim, na opinião de vocês acham que a IA hoje ela tá engessando, né, a mentalidade das pessoas? Ou vocês acham que ela vai ajudar a liberar a criatividade? A gente é total IA aqui dentro da empresa, né? Então, na nossa visão, ela vai liberar a criatividade. Tem uma vertente que fala esse lado de engessar, mas eu acredito que não engessa. Engessa para aquela pessoa que faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Põe no GPT, do jeito que ele respondeu, você nem lê, você copia e cola, aí sim engessa. Mas com a cultura de criatividade, a gente, enfim, usa em todo o nosso processo criativo aqui, a gente usa IA, tanto que a gente libera o GPT para todos os colaboradores. Dentro do nosso processo criativo aqui, usa-se IA. Então, se eu vou criar um vídeo, por que eu não vou melhorar esse conteúdo desse vídeo com IA? Eu pego meus cases e melhoro ele com IA. Meu pitch de vendas, eu melhoro ele com IA. Meu script de mensagem do WhatsApp, minha sequência de e-mails do time comercial, infinitas, né? Então, a minha visão é total criatividade. Vamos ver se o Rafa tá na mesma vertente aí. Não, mas é a mesma linha mesmo, assim, nada vai ser engessado, até porque vão ser criadas outras ações, né? Por exemplo, se eu peguei alguém para fazer esse trabalho automatizado, eu vou ter mais tempo para eu trabalhar bem nos meus clientes-chave, entendeu? Atender melhor meus clientes-chave e fazer upsell, entendeu? Então, você consegue tirar, botando a IA em coisas engessadas, para você focar seu tempo em coisas que realmente geram valor, né? Então, é esse que é o pensamento que a pessoa tem que ter. Legal. E assim, vocês trouxeram alguns cases aí de como vocês estão implementando isso nos clientes, mas como está sendo a IA aí dentro do mercado binário, dentro aí com os times de vocês? Tá. Como a gente somos áreas separadas, então eu sou do time de vendas, o Rafa está junto com a equipe de criação. Então, vou falar do meu processo, do meu processo eu estou na área de vendas, né, que eu sou CEO da Mercado Binário, e cuido do time comercial e cuido da parte de criação de vídeo aqui com a Ray, que está ajudando a gente aqui hoje, inclusive, gravando esse evento aqui aqui na Mercado Binário. Então, dentro do processo comercial, no nosso dia a dia, a gente usa criando script, que é no dia a dia já tem pronto esses scripts de vendas, mas volta e meia a gente precisa melhorá-los. Então a gente, preciso melhorar esse script. A gente joga no GPT isso. Como que eu crio, como que eu melhoro esse script? Qual que seria a sua sugestão? Né? Sempre pensando que o prompt é a parte mais importante. Então, se eu tenho um processo comercial, eu tenho que explicar exatamente como é o processo comercial. Meu processo comercial é assim, eu sou uma agência de marketing digital, uma Smart Tech, empresa de tecnologia, a gente vende para o cliente tal, nosso ICP, né? Então, a gente atende diversos tipos de cliente e eu estou falando com esse cliente pelo canal de WhatsApp. As mensagens que eu estou usando são essas, né? Minha cadência são de 5, 6 mensagens. Qual a sua sugestão de melhoria? Ele vai dizer, olha, que tal melhorar essa por causa disso, essa por causa disso. Tem umas que eu vou aceitar e tem outras que não. Legal. Quando o meu cliente me manda uma mensagem que é uma objeção que a gente não está acostumado, então a gente tem um documento que é de quebra de objeções. Então a gente também usa IA todo dia para quebrar objeções que a gente quer ser mais criativo. Então, por exemplo, o cliente fala, tá caro. Poxa, tá caro, você ouve isso várias vezes, né? Então, como é que eu vou quebrar essa objeção de uma forma diferente, descolada, de uma forma que ninguém está acostumado, né? Tá caro, sei lá, tá caro comparado com o quê? Né? Então, maneiras de usar isso no dia a dia do time comercial nosso aqui. Então, eu tenho o time de SDR que faz essa parte de pré-qualificação do lead. Então, eu tenho a inteligência artificial que fala com o lead, qualificou, passa para o meu SDR, que vai avançar para ver se vai marcar a reunião, pegar o horário da reunião e ver os dados da reunião, batendo com os dados do meu vendedor. E se tiver alguma informação que ela
precisa ser melhorada nesse pitch, tanto da ligação, que a gente faz prospecção ativa aqui também, que é a ligação de prospecção, ou de quem vem das campanhas, ela usa IA para melhorar essas respostas. O time comercial é a mesma coisa. Se eu tenho maioria utilizado para objeção, mas volta e meia a gente está mudando as cadências de e-mail também. Então, poxa, eu tenho uma cadência de e-mail com tantos e-mails, como é que eu melhoraria esse e-mail? Agora eu estou ligando para o nosso ICP aqui, agora o nosso cliente que a gente está ligando agora de prospecção ativa são indústrias de energia. Poxa, então se eu estou ligando para a indústria de energia, como que eu adapto a realidade desse e-mail aqui que eu estava falando com indústria genérica para indústria de energia? Daí ele vai me dar sugestões. Aí a gente coloca os cases que a gente já tem de energia e consegue atender. E assim por diante. Dentro do processo de vendas aqui, né? Agora falando do processo de vídeo, de criação de vídeo, a gente usa a IA para ter as ideias dos vídeos. Ou eu pego um vídeo que é muito bom e adapto ele para minha realidade. Então a gente também usa isso, que é você usar o conteúdo de alguém que já tem um conteúdo muito bom para adaptar ele para nossa realidade. Poxa, esse conteúdo está muito legal. Como que seria ele dentro da realidade da minha empresa? Assim, você coloca alguns cases, traz para a tua realidade e faz essa parte de postagem aí também. Bacana. E aí, Rafael, a sua parte, conta. É bem isso mesmo. A parte mais de operação, assim, das empresas, né? Eu gosto de definir em ciclos. Por exemplo, se os seus funcionários estão no nível das ferramentas, o que é o nível da ferramenta? É o primeiro passo que você tem que disponibilizar para os seus funcionários e colaboradores ferramentas e ver qual ferramenta a sua equipe está mais usando, né? Então, minha equipe usa GPT, usa um Sora para criar imagens, usa um Gemini ali, um VO3 para criar vídeo. Então, disponibilizar tudo isso, um Canva para criar arte. Então, disponibilizar e você ficar monitorando qual ferramenta está sendo mais eficiente, qual sua equipe está usando mais, está ganhando mais tempo. Esse é o nível ferramental. A partir disso, você ensinar a sua equipe, aí uma etapa mais evoluída, ensinar a sua equipe a criar ele mesmo os assistentes dele, ou seja, os agentes dele, né? Então, por exemplo, eu já aqui, eu não quase uso ferramenta, eu já uso agentes que eu criei para mim que me atendem muito bem, que eles funcionam como se fossem assistentes. Por quê? Eu não tenho que toda hora ir lá e preencher o prompt, botar contexto nele, botar um monte de coisa. Ele já sabe o que eu quero para fazer determinada ação. Então já está pré-programado ali. E você pode fazer isso com GPTs, que são mais simples, que você só bota ali os prompts, ou você pode fazer com agentes, que você ensina o agente a te ajudar, entendeu? Então você vai sempre alimentando ele, falando, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Hoje, por exemplo, no meu LinkedIn, eu uso só agente de IA. Eu entro lá, ele já tem uma rotina que ele busca no Twitter, o que o pessoal tá falando do tema, como que casa junto com os temas que eu quero falar, e ele já tem aprendido também tudo que não gerou resultado e tudo que gerou resultado, para ele sempre ficar naquela linha. Então aí, quando você chega nesse nível, você já tá usando agentes como assistentes. Mas é igual eu falei, é uma evolução. Começa com ferramenta, depois ferramenta vai ali para GPTs ou coisas que já pelo menos salvam os seus prompts, para você não ficar tendo que reescrever toda hora que você quer determinada ação prompt. E no futuro você trabalhar ali com assistentes que eles já estão treinados no que você quer. Que é bem o que o pessoal fala, que o funcionário do futuro, né, ele vai ter os assistentes, cada funcionário vai ter ali os 5, 6 assistentes que ajudam esse funcionário a executar o que ele precisa executar ali no dia a dia. O Microsoft está trabalhando muito forte nisso, né? De transformar todo o Office em um ambiente de agentes de IA. Então você vai montar os seus assistentes ali usando o Office, o Excel, o que seja, entendeu? Outro detalhe que eu esqueci de comentar aqui do time comercial, a parte de treinamento. O treinamento de SDR, de Closer aqui no mercado binário, ele já é feito todo com IA. Então, o colaborador entra, ele precisa fazer roleplay, né? Roleplay é quando você simula uma ligação com o teu cliente. Então, o SDR tem que ficar fazendo ligação o dia inteiro, porque ele está prospectando o dia inteiro. Então, a gente criou um GPT, que é um agente dentro do próprio GPT, esse é mais simples do que os agentes que o Rafa falou aqui, dentro do próprio GPT, via voz. O meu vendedor tem já o script pronto, ele chega pro GPT e fala assim, vamos simular uma ligação? Daí o GPT já segue uma linha de perguntas. Qual tipo de empresa você está prospectando? Né? Você quer um cliente mais difícil?
quebra mais objeção, um cliente mais fácil. Então, quando o SDR começa, a gente coloca um pitch mais fácil para ele quebrar a objeção e passar da gatekeeper, que a gente chama, que é aquela pessoa que não deixa passar a ligação. Mas isso vai evoluindo e a inteligência artificial vai sempre perguntando, legal, agora você evoluiu, quer que eu faça mais difícil? Quer que eu faça mais difícil? Então, isso eu consegui, como gestor comercial aqui do time, eu consegui me desvencilhar dessa tarefa que eu tinha que ficar fazendo isso, porque ao final da ligação, da cold call que é simulada, ele dá um feedback, que é um feedback exatamente como eu gostaria de dar, mais estruturado do que o meu, porque ela nunca falha. O meu, às vezes, eu deixava um ponto, deixava outro, então ela ficou bem personalizada. Então esse é um ponto legal também para pensar, que a parte de treinamento do time também pode ser utilizando inteligência artificial com os agentes avançados que o Rafa falou aí também. Nossa, bem legal. Quase uma réplica do cérebro de vocês, né? Bacana. E assim, dentro desse tempo, nesse período que vocês já estão trabalhando com IA, porque pelo visto, né, já tem um bom tempo, quais foram os maiores erros e aprendizados que vocês tiveram aí nesse período? Vou dar uma pincelada aqui desde quando a gente começou. A gente, em 2017, entre 2016 e 2017, lá no começo do mercado binário, tinha um ano e pouco de empresa, eu fui para a Índia para contratar o primeiro desenvolvedor de inteligência artificial, que é a nossa startup, na época começou lá, enfim, né, falando de inteligência artificial. Então, nossa experiência com inteligência artificial vem desde antes de GPT, já está indo para quase 10 anos aí que a gente já foi para a Índia para contratar. E de lá para cá, assim, foi muito erro mesmo, né? Primeiros erros eram básicos lá de achar que a inteligência artificial ia resolver tudo, e não é assim, ela não resolve tudo, né? Ela ajuda você muito no teu dia a dia, mas achar que a inteligência artificial vai vir para resolver tudo para você, engana. Achar que a inteligência artificial vai fazer todos os teus posts das redes sociais e vai ser o mais engajado da vida, não. Tem que ter sempre um processo humano por trás disso para fazer curadoria, fazer melhoria de conteúdo, enfim, né? Então, na minha visão, o maior erro que eu tive aqui, né, do meu lado como inteligência artificial, é achar que a inteligência artificial ia sim conseguir fazer tudo. Não, ela não vai conseguir fazer tudo, ela vai conseguir fazer muita coisa, mas o melhor cenário para a inteligência artificial é a inteligência artificial trabalhando com o humano junto. Esse é o melhor cenário, onde você instrui ela muito bem, testa, valida e modifica e continua testando ela muito bem. Esse é o meu ponto do aprendizado com IA. Mas é bem isso mesmo, porque a gente aprendeu que a gente tinha aquela ideia, a IA vai automatizar bastante coisa. Mas o próprio cliente e o próprio negócio das pessoas tem tantas variáveis pequenininhas, tal, que tipo, com esse nível de IA que a gente tem hoje, quem sabe até uns 10 anos, é muito difícil essa automação de substituição, essa automação de querer tirar. Ela vai pegar pontos-chaves ali e vai fazer bem esses pontos-chaves. E ali o humano no meio fazer a ligação, entendeu? Então, é esse pensamento. E às vezes uma coisa que a gente aprendeu, que a gente queria que fizesse essa automação, mas quando a gente liberou para os clientes falavam, não, mas eu queria que ela fizesse isso aqui. Pô, aí é um nível... Só um humano vai entender essa complexidade aqui. Então, é saber colocar a IA no quadradinho dela. É o que a gente sempre fala. Pô, a IA vai daqui até aqui. E aí fazer esse daqui até aqui ser super bem, entendeu? Aqui não existe, a tecnologia não está evoluída tanto para ela fazer isso sozinha. Opa, aqui vai entrar o humano. E aí treinar o humano super bem para fazer isso, entendeu? Não deixar lacunas no processo. Que aí você vai usar a IA da melhor forma possível, entendeu? Eu já ouvi falar que a IA, às vezes, ela vai lá e inventa alguma coisinha, né? Ela vai lá e coloca... Ela é criativa mesmo, né? E vocês comentaram aí em alguns momentos dessa questão das pessoas, né, falarem com vocês até no LinkedIn, falar do medo, né, de serem substituídos, né? E aí falando em vendas especificamente, vocês acreditam que tem, assim, algum perfil de vendedor que realmente pode ser substituído ou não? Tá tudo certo, a IA vai só complementar, tá todo mundo bem, pode ficar todo mundo tranquilo. Eu acredito que muitos processos de um vendedor já estão sendo substituídos por uma IA. Isso é fato. Eles já estão sendo substituídos. Não acredito que ela vá substituir 100% todos os tipos de vendedores. Alguns tipos de vendedores, sim. O do e-commerce, por exemplo, pode ser muito bem substituído, porque se a IA consegue vender, falar com o cliente, persuadir, mandar o link, o cliente pagar, ela substitui um vendedor que faria isso muito melhor.
E ela também consegue otimizar. Por exemplo, a gente tem um exemplo de uma gráfica aqui em Curitiba que tinham 5 pessoas no atendimento da gráfica. Uma gráfica grande que tinham 5 pessoas que ficavam lá na portaria mesmo, recebendo ligação e WhatsApp. Dessas 5 atendentes, quando a gente instalou a inteligência artificial, eles perceberam que não precisava, só precisava de uma para atender as ligações que já são muito menores hoje, e as outras 4 ficavam respondendo WhatsApp. Agora, a inteligência artificial usou o trabalho dessas 4 pessoas, faz o trabalho por essas 4 pessoas, que passa, depois de um certo nível da pergunta, ela passa para outra atendente humana, para ela só passar para qual é o vendedor. Por exemplo, se o cliente quer imprimir livro, passa para o vendedor tal. Se o cliente quer tal coisa, ela já passa para o vendedor tal. Então, aí isso eu acredito que vai substituir aqueles vendedores que são vendedores que só fazem o feijão com arroz, que não fazem nada de anormal, que seria, por exemplo, do e-commerce, que é do começo ao fim, e os vendedores que são esses vendedores de atendimento, ou SDRs, ou atendimento que tem mais volumes. Mas eu acredito que sim, ainda tem que ter alguns humanos nessa operação, e no caso do SDR vai ter que ter um ali para poder ter algum crivo, porque, como eu disse, a inteligência artificial, a gente não consegue prever tudo que o humano vai dizer ainda. Então, como eu não consigo prever tudo que o humano vai dizer, tem que ter alguém ali a postos para falar com esse humano quando a inteligência artificial não souber o que falar. Então, é até bem legal, acho que vou te enviar depois o link aqui, que você coloca na descrição do podcast. A gente criou uma série no nosso canal do YouTube, que são 15 vídeos curtos das melhores práticas para criar os agentes de IA. E dentro dessas práticas, uma delas fala sobre esse treinamento, sobre essa mudança. Lá é muito legal, assim, é um conteúdo gratuito, está no nosso canal, você pode assistir. E lá tem, enfim, todas as melhores práticas da própria OpenAI para você poder fazer isso aí. Dentro a hora que você for criar, o teu agente de IA, saber seguir essas melhores práticas, sim. Então, respondendo a tua pergunta, acredito que vai substituir alguns vendedores, mas em alguns casos, na maioria dos casos, não vai substituir, e sim vai otimizar, né? Se eu precisava de 10 vendedores na minha empresa, talvez eu precise de 2, de 1, de 5, enfim. Então, nesse caso, eu acredito que alguns vão ser substituídos, sim. Então, por isso que você, vendedor, que está com esse medo, vai entender de inteligência artificial. Porque se você encarar de frente uma empresa que está trabalhando com IA e você souber de IA, você vai fazer essa IA vender mais junto contigo, vai fazer ela te ajudar a vender mais. É muito legal. Ano passado eu estava num evento e tive a oportunidade de ver uma IA de vendas funcionando, ao vivo. E foi muito engraçado porque o cliente gostou tanto do atendimento, não percebeu que era uma IA e ofereceu emprego. Então, assim, é muito bacana. Isso foi ano passado, imagina como é que tá agora, Que as coisas vão só evoluindo a passos largos, Mas, assim, vamos lá, me contem 3 ferramentas que vocês usariam até de graça, se pudessem. Conta aí pra gente. Vai lá, você que é o cara das ferramentas. Então, assim, o que eu recomendo para todo mundo iniciar é um LLM, um chat LLM, que seja o chat GPT, ou seja o Gemini, seja o Claude, ou seja o Grok, que é até grátis ali no Twitter também. Então, o chat GPT também tem grátis. Então, a primeira coisa que eu recomendo é uma ferramenta de chat, que é o porta de entrada aí para a pessoa, o leigo, entrar nesse mundo de IA. E aí começar a fazer perguntas de coisas que você faz no seu dia a dia para ele te responder, organizar os seus dados melhor. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um relatório. Joga lá as informações e pede para ele organizar de um jeito mais visual. Estou com dúvida nisso aqui, use. E comece a usar isso no seu dia a dia, não é? Tem gente que fala assim, chat GPT, entrei uma vez lá, não gostei muito, foi embora. Não, use no seu dia a dia, comece a usar, que aí você vai vendo e vai te dando mais ideias até para você evoluir, depois que você quiser evoluir para alguma coisa. Então, agora eu quero evoluir para transformar em criações, fazer os meus próprios anúncios, fazer minhas artes, fazer minhas postagens em rede social. Recomendo muito o Sora, que é o próprio do GPT para criação de imagens, tá? O Sora é muito bom para criação de imagens, e o legal dela é que ele já cria imagens com texto. Então você já pode pedir ali um infográfico, já pode pedir ali que seja uma arte já com o texto do anúncio, para você colocar. Então o Sora ele é bem legal para quem já quer passar para o nível 2. Opa, já estou aqui produzindo os textos, agora eu quero produzir imagens.
E depois, para quem quer avançar ainda mais nisso, quem sabe começar a mexer com vídeo. E aí vem o Gemini, que tem o Project VO3, né? Tem o VO3 dentro do Gemini. É um pouquinho caro, mas é um editor de vídeo que ele fala em português. Então você só coloca o prompt e aí o vídeo que sai uma pessoa falando, ou sai o locutor do vídeo falando, além do vídeo criado de EA. Então é um caminho ali que eu falo muito pro pessoal mais, tanto o pessoal mais criativo, mas também o pessoal que quer já ter mão na massa, criar coisas, né? Ele ir por essas 3 ferramentas aí, porque ele vai iniciar produzindo texto, depois ele produz imagem, depois ele vai ali para vídeo. Então é um caminho natural, para depois ele entrar na era dos agentes, coisas mais avançadas. Mas é um bom começo, é o que eu recomendo, e começar a usar isso no seu dia a dia, usar várias vezes no seu dia a dia isso, né? Nossa. Usa a inteligência artificial, mas você aprende sobre prompt. De novo, no canal a gente tem vários conteúdos falando de prompt também, e a melhor coisa que você deve fazer para usar a IA da melhor forma é aprender a usar prompt. Quanto melhor for o teu prompt, melhor a resposta da IA. E você vai vendo que você vai aprendendo a fazer prompts, e né, a própria IA pode te ajudar a criar prompts. Você pode pedir para a IA te ajudar a criar um prompt para você fazer tal coisa. E baseado nesse prompt que ela criou, você melhorar o prompt, colocar ele, deixar ele ficar do teu jeito. Voltando aqui um pouco para o cenário eu acredito que do empreendedor, daquela pessoa que está no dia a dia, além de tudo isso que o Rafa falou, que é postar em rede social, que é muito importante também você fazer anúncio, usar ela para isso, é você usar ela dentro dos teus processos internos. Eu vou falar de processo comercial, mas você pode usar em qualquer processo. Primeira parte, para quem ainda não tem um processo, você tirar isso da tua cabeça e colocar no GPT para ele criar um documento disso. Então, por exemplo, no meu processo comercial, eu faço prospecção ativa, faço tal coisa. Se eu abro o meu processo comercial, hoje ele tem 36 páginas de um documento. Isso, né, já vem sendo criado há 10 anos. Para quem não tem nada, quando você vai no GPT e simplesmente fala para ele, meu processo comercial é assim, né? Eu faço isso, você deixa documentado. Para novas pessoas que você for contratando, fica muito mais fácil quando elas entram ter um documento para isso. Então, não falando de qualquer área da empresa, né? Mas estou focando no comercial. Na parte de contratação, mesma coisa, RH. Então, se você, né, já tem equipe, já está contratando RH, o teu RH pode usar o ChatGPT para criar vaga de emprego, para saber como responder, porque o RH é isso, né? O RH não vai saber como é que se fala com um profissional de TI, qual seria a vaga perfeita para o profissional de TI. E às vezes o gestor passa uma vaga mais ou menos. Então o que você pode fazer? Você pode usar o GPT para criar essa vaga e depois validar com o gestor. Olha, criei essa vaga aqui, que tal? Né? Faz sentido, não faz? Então o GPT consegue te dar ideias. Então use o GPT ou essas outras ferramentas que você pode usar por aí, né? O próprio Cloud AI também é muito bom para... o Perplexity também é muito bom para você usar de texto, né? Perplexity. Mas use qualquer uma delas que você se identificar mais para você fazer melhorias no teu processo do dia a dia. Se você é vendedor, como é que você melhora o teu processo? Como é que você faz sua gestão de tempo? Quais são, né, os gargalos que você tem dentro da sua empresa? Poxa, eu estou com dificuldade em tal coisa dentro da minha empresa não cresce, eu não estou conseguindo vender. O que eu posso fazer além de contratar mercado binário? É um jabazinho aqui. Né? O que eu posso fazer para aumentar minhas vendas? Poxa, vai lá no GPT que ele vai te dar várias ideias do que você fazer. Claro que muitas das ideias que ele vai dar você não vai conseguir fazer e tá tudo bem. Né? Às vezes ele vai te falar para, enfim, anunciar no Google e você não está podendo agora, ou vai falar para você postar no LinkedIn, você não tem tempo para postar. Tem, né, N possibilidades, mas você usar ele também a teu favor para você fazer a tua empresa melhorar os processos. Quanto mais estruturados os processos você tiver, mais você vai vender. Mesma coisa treinamento, como eu falei de treinamento comercial. Aquele treinamento via áudio é um nível avançado. Você pode fazer um treinamento via texto mesmo. Como que seria quando me passe um roadmap de treinamento de um novo colaborador? Ele te dá um roadmap semana por semana. O que você vai fazer todos os dias? Você vai sentar com o teu colaborador, vai fazer isso. Porque nada melhor do que um colaborador entrar dentro da tua empresa e ser muito bem treinado. Com certeza ele vai performar muito mais e performar muito antes, né? Como a gente chama de rampar aqui no time comercial. Ele vai rampar muito antes, que é o quê? Começar a gerar resultado de fato nesse né? Acho que é isso dentro do processo de ferramenta de inteligência artificial. Essas seriam as minhas dicas aqui de ferramenta. Não, é bem legal isso que você falou, Rodrigo. Aqui no Hub a gente tem um perfil de empresários, né? Muitos microempreendedores e pequenos empreendedores, né? Então
às vezes só tem um sócio, às vezes é o eu presa, né? E muitos deles a gente percebe que não tem processos em várias áreas do seu negócio, né? E quando você não tem um processo, você é o processo, né? Então imagina, eu quero contratar, então você para tudo para treinar um funcionário, ou não consegue achar essa pessoa que, né, vai estar ali atendendo a expectativa que você tem, precisa se ausentar da empresa, precisa tirar uma férias, né? Imagina. Então, isso que você trouxe de criar o processo, pedir ajuda da IA para fazer isso, é muito, 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 muito bacana. Achei bem. E você bem fala com ela também, né? Então, isso de tirar o processo da cabeça, a gente também atende muito cliente que vem sem processo, ou com um processo meio não tão definido. Então, o passo a passo seria, por exemplo, pega no ChatGPT, ele tem a opção de áudio lá. Você clica no áudio e começa a falar para ele, eu vou te falar aqui sobre o meu processo comercial. E deslancha a falar, como se você estivesse contando uma história para alguém. Pronto, depois que você deslanchou falar tudo que você tem para falar, ele vai organizar isso para você. E aí tá o ponto, você não precisa perder tempo, porque a gente não tem tempo, a gente sabe, a gente é empresário, não tem tempo para parar, ficar digitando. Esquece de ficar digitando. Se você baixar o GPT no celular, eu sei que no iPhone já tem a opção de áudio, mas provavelmente no Android também já tem essa opção de áudio. Você coloca o áudio ali, deslancha falar, ele vai pegar tudo que você falou e vai organizar as suas ideias. Mais ainda criando o teu processo. E, de novo, um processo começa básico. Ele tem que começar, né? Não, com certeza. E me contem, tem 3 automações aí que toda empresa deveria implementar para ontem. Pronto. A gente falou de ferramenta e não falou da ElevaWeb, mas já tinha citado que tem uma ferramenta ótima que é a ElevaWeb, que ela faz muito dessa parte de resposta automática no WhatsApp. Cara, toda empresa tem que ter isso. Quem não tem hoje uma resposta automática no WhatsApp, que não é só aquele oi automático lá do próprio WhatsApp, e sim uma sequência de conversa com o teu cliente, você está perdendo venda. Por quê? Quando o teu cliente chega para falar com você, você acha que ele foi lá no Google ou no GPT, te procurou e clicou só no teu anúncio, clicou só no teu link? Não. Ele já abriu logo mais 5, 6 abas. Ele já está com 5, 6 WhatsApp pedindo para falar com o vendedor, querendo saber preço, querendo saber mais do teu serviço, entender mais sobre você. E, pasmem, né? Tem um dado que mostra aqui do MeTime, que é uma das ferramentas que a gente usa, que hoje, quando você usa uma inteligência artificial, quando você responde esse cliente em menos de 5 minutos, isso aumenta a tua chance de fechamento em mais de 70%. Então, com a inteligência artificial, se você responde na hora, por mais que depois, para passar para o vendedor, vai demorar alguns minutinhos até esse vendedor atender, claro que o vendedor tem que atender rápido também, não vai esperar amanhã para atender depois que a IA atendeu, mas você já deu um respaldo para o cliente, já deu um primeiro atendimento, já fez uma resposta. Isso faz toda a diferença. E quanto mais humanizada, melhor. Então, a primeira automação que ele deveria ter é uma automação de WhatsApp. Pronto. E segunda automação que ele deveria ter é alguma automação do processo dele do dia a dia. Pode ser uma automação que a gente tem aqui de postagem de rede social. Ela funciona para você consegue ter dentro da tua rede social um movimento e junto com a inteligência artificial, de novo, os humanos fazendo todo esse volume e toda a curadoria disso. Então, essas seriam 2 automações que eu acredito que tem que ter aqui. E a terceira automação, você automatizar dentro do processo de ligação também. Por que não fazer prospecção ativa para os seus clientes? Você passa uma lista de clientes que a IA tem que ligar, ela consegue ligar para, ao invés de, né, você consegue ligar, a gente tem uma métrica aqui de SDR, a gente consegue, a métrica do nosso SDR é fazer 50 novas prospecções por semana, ou seja, 200 novos clientes por mês, 200 novos leads por mês. E a inteligência artificial consegue fazer 200 novos leads em 10 minutos, porque ela liga para todos ao mesmo tempo. Então é isso. Quando você tem uma prospecção ativa de inteligência artificial também, você consegue gerar mais resultado em venda. E, de novo, eu falando aqui do lado de venda, que é o meu core aqui na empresa. Uhum. E igual o Rodrigo falou, eu acho que o primeiro que qualquer empresa tem que ter é o atendimento 24 horas. E esse atendimento, ele ser qualificador. Ele não precisa já vender, lógico, se você quiser montar, evoluir para uma venda, mas toda empresa tem que ter um qualificador. O que é o qualificador? É justamente o que vai tirar o joio do trigo, falar o que é bom e o que é ruim, simples, entendeu? Porque você vai receber muito lead, você fez campanha, você vai receber muito lead. E não existe mágica no marketing que vai cair só lead bom, né? Então você tem que ter esse qualificador. Esse qualificador depois, que é muito importante, ele tem
estar conectado nas suas campanhas de marketing. Essa é a segunda automação que você tem que ter. Porque senão suas campanhas de marketing ficam só tirando no escuro, entendeu? Você não sabe, eu tô trazendo muito lead, mas é lead ruim. Aí tem que perguntar pro vendedor? Não, em automático eu sei que tá vindo só lead ruim porque tá ligado à automação, entendeu? Então, tá vindo só lead que não conversa nada, ou que vai embora, ou pelo atendimento que você conectou as duas coisas, você sabe, tá vindo só pessoas que preenchem isso aqui que é lead ruim. Tanto você vai devolver isso pro Meta, como você vai ter um relatório em real tempo, entendeu? Do que é lead ruim e do que é lead bom. Não precisa um vendedor parar, eu vou parar aqui para responder, tal. Não precisa. E aí a terceira automação super importante é o que? O follow-up, né? E os fluxos. Por exemplo, a pessoa caiu no atendimento, aí viu lá que é um lead bom, beleza. Aí redirecionou para o vendedor, beleza, o vendedor está tratando ali, tá tratando bem esse lead. Direcionou para as campanhas, que é um lead bom, então tá ali as campanhas trabalhando em pessoas parecidas com esse perfil, mas o vendedor parou de conversar ali por algum motivo, não avançou a conversa. Depois de 2 dias, automaticamente ele recebe uma mensagem. Depois de 2 semanas, ele recebe outra mensagem. Depois de 6 meses, ele até fechou com outra empresa. Você fechou com outra empresa, mas automaticamente ele vai receber uma mensagem. Como é que está essa experiência com essa empresa? Tá legal? Não tá? Vamos conversar de novo? Então você fica reaquecendo os leads. Então você fecha um ciclo praticamente completo com o IA. Você tem o atendimento 24 horas, você tem dando a informação se o lead é bom ou ruim para as campanhas, e você tem o aquecimento desse lead ao longo do tempo. Então você faz ali uma automação, são 3 automações, mas que você monta o ciclo e você fecha o ciclo, que é hoje o que a gente promete e faz mais para os clientes, né? Porque a gente consegue fazer isso bem tranquilo, entendeu? Um fluxo inicial não precisa ser uma super IA, um fluxo de mensagem a gente pega do próprio cliente, e isso hoje todo mundo faz campanha, né? De Google e Meta, que é o que gera mais resultado. Então a gente devolver esses dados para o Google e para o Meta. Então a gente consegue fazer isso em poucas semanas para o cliente já ter essas automações, que é um diferencial muito forte que só a gente tem. Então, assim, hoje, os painéis de mídia, seja o Google ou o Meta, antigamente, há 2 anos atrás, você tinha que ir lá e apertar um monte de botãozinho. Eu quero esse público aqui, junta com esse público. O próprio Google e Meta, eles estão tirando isso. E eles mesmos falam, não usa isso que sua campanha fica ruim. Usa suas campanhas nos modos que eles falam. O Google ele chama de máxima performance e o Meta chama de advantage, que são os modelos de IA dele. E aí, como que você usa esse modelo a seu favor? Você devolvendo o que é lead ruim e o que é lead bom para ele, porque aí a própria IA do Google e do Meta, ele faz essa segmentação, não no que você acha que você apertou um botão ali, mas simplesmente para as pessoas que estão respondendo ou não, entendeu? E pela qualidade dessas pessoas. Então nossa ferramenta, você bota uma tagzinha lá, seja automática, que é o que a gente faz nesse qualificador, ou o próprio vendedor botando ali lead qualificado, automaticamente isso já volta para o Meta e para o Google, para ele buscar mais pessoas qualificadas, que é o que a gente quer. E aí fica o papel da mídia, das agências, testar muitos criativos, porque aí você testa muito criativo, a segmentação a IA tá fazendo por você, e aí você fica testando o criativo até você achar o criativo que para aquele público que a IA tá mostrando, tá trazendo mais leads de qualidade. Esse é o futuro do marketing como um todo, né? A gente conectar o vendas e trazer o dado de venda pro marketing, entendeu? Que a maioria das empresas não fazem hoje, né? E essa questão de ser muito rápido no primeiro contato, eu acho que hoje é o que mais pega, né? Porque mais do que clientes interessados em fechar negócio, nós temos muitos clientes ansiosos, né? Por falar com alguém. Então, perdeu o time ali, perdeu o negócio, né? Com certeza. Então, vamos lá. E o que ninguém tá falando ainda sobre a em vendas? A gente anda falando bastante no LinkedIn, mas não vê tanta gente falando. Vou falar do meu lado de vendas aqui de novo, né? Que o vendedor,
ele ainda fica hoje muito tempo na tarefa operacional. O Rafa falou de follow-up, então o vendedor até coloca uma IA lá para falar com o cliente a primeira vez, depois que o cliente falou, ele tem que ficar fazendo todo o processo manual. Quando você coloca a inteligência artificial para fazer o teu trabalho operacional, então você coloca um flow de follow-up, você coloca um flow de pós-reunião, né? Um flow seria um fluxo de uma automação, de acabei a reunião com o cliente, agora eu coloco ele nesse fluxo que ele vai automaticamente receber essas mensagens. Fiz a reunião de novo, ele vai receber essas mensagens. Durante tanto tempo, ele vai receber essas mensagens. Se o cliente não fechou comigo, vai receber essas mensagens. Se o cliente fechou com o concorrente, vai receber essas mensagens. Percebe? Tudo é uma questão de estratégia. E eu vejo que o vendedor, o que não estão falando tanto hoje, é o vendedor ser um estrategista da inteligência artificial. Por isso que eu digo, vendedores, estudem sobre IA, que vocês vão poder ser estrategistas de IA. Usar ferramentas a seu favor, para que você tenha menos trabalho de execução, de executor mesmo. Comece a pensar mais em tendências, comportamento, criar novas estratégias de venda, testar novas estratégias de vendas. Enquanto isso, a IA está fazendo o teu trabalho manual, que é aquela mesma mensagem personalizada que você ia mandar para o teu cliente, ela já personalizou, às vezes melhor do que você ainda, porque você fez um prompt muito bom que faz ela ser melhor do que você. Você nunca vai deixar de fazer um follow-up com o cliente. Saiu de uma reunião, você prometeu para o cliente que amanhã você liga para ele, a IA pode ligar, a IA pode mandar uma mensagem. Então você nunca mais deixar de fazer ações que são executoras e ficar muito mais no estratégico. Eu vejo pouca gente falando disso, então quem quiser seguir no LinkedIn, Rodrigo Schwab e o Rafael Lacerda também, a gente também, o Rafa posta mais sobre IA e eu posto mais sobre vendas. Então, se vocês quiserem ter mais conteúdo também, acho que a gente consegue colocar o link aqui na descrição do LinkedIn. Enfim, né, se vocês procurarem esse meu nome difícil aqui no LinkedIn, Rodrigo Schwab, você vai achar lá. Tem bastante conteúdo, a gente posta. A IA posta uns 4 conteúdos por dia no meu LinkedIn e eu posto manualmente uns 2. Então, assim, tem IA e pessoas postando lá também. Bacana. Nossa, foi ótimo, foi esclarecedor. E eu quero até aproveitar e tirar uma dúvida. A IA, ela vai escutar áudio de cliente também no WhatsApp? Já escuta. Já escuta, né? Nossos Muito clientes bom. já tem, ela transforma em áudio, né? A pessoa manda o áudio, ela transforma em áudio, isso por padrão, dentro da própria LLM, e aí ela transcreve esse texto e aí responde em texto. Ah, não, eu quero que ela responda com a minha voz. Tem como também. Mas aí você vai treinar a IA antes, aí você usa um outro software, que pode ser, por exemplo, o Eleven Labs, né? Que é um só de voz. Você treina ela na sua voz e depois você só conecta para ele pegar. Ele vai pegar aquele texto e vai falar com a sua voz, basicamente. Ele vai fazer essas mudanças de texto para voz, voz para texto. Mas é totalmente possível. Muitos clientes usando aqui, inclusive, né? Por exemplo, tem uns clientes que falam bastante com caminhoneiros. E o caminhoneiro é o cara que manda muito áudio, porque ele tá na rua ali, daí ele parou, daí ele responde com áudio, daí ele tá comendo, ele responde com áudio. Então a gente vê, né, de muitos dos nossos clientes aqui, os que respondem bastante com áudio, eles também querem uma resposta em áudio. Então é uma premissa, né, do time comercial, a gente chama de rapport. Quando o cliente me manda um áudio, a minha ideia é mandar um áudio, porque se ele manda um áudio, ele gostaria de receber um áudio. Para cliente que não manda áudio, fica mais estranho você mandar um áudio, né? Mas para quem te manda um áudio, a própria Leva Web já consegue identificar, igual o Rafa falou, recebi um áudio, a inteligência artificial lê esse áudio, transcreve e baseado na configuração que você tem, ela responde ou não, via áudio ou via texto. Eu posso receber via áudio e responder via texto, posso receber via áudio e responder via áudio, ou eu posso receber via texto e responder tudo via áudio também. Né? Aí tem os custos um pouco a mais quando você fala de inteligência artificial de áudio, tem que pagar uma ferramenta a mais. Enfim, não é muito custoso, mas tem um custo um pouco a mais também, mas já é bem possível. E o outro detalhe da voz, que o Rafa comentou aqui também da voz, as inteligências artificiais que a gente usa, que fazem ligação, o vendedor usa a voz dele mesmo. Ele treina a IA, sobe um áudio dele lá para a IA emula a voz dele, essa voz já fica muito boa, muito, muito parecida com a original dele mesmo, e já consegue fazer ligação, fazer o WhatsApp, enfim. É isso que a gente tá só no começo. Né? Tem muita coisa por vir. Já recebi umas ligações assim, com a voz da pessoa, mas a impressão que eu tinha que era uma gravação, e tá tudo bem também, né? Eu imagino que ou já está sendo alguma coisa ali mais,
sei lá, rola um diálogo aí nessas ligações ou vai só a gravação mesmo? Rola. Bom, quem quiser ver, no nosso canal do YouTube tem alguns exemplos lá de ligação. Inclusive, eu fiz uma prospecção ativa com inteligência artificial, mostrei esse processo lá no nosso canal de um dos clientes nossos, acho que foi o do Plano Agro mesmo, que tem um vídeo lá, que mostra exatamente a inteligência artificial interagindo. Provavelmente o que você recebeu, Ingrid, foi uma ligação de gravação. O pessoal faz muito hoje isso. Ela é muito mais barata de fazer, porque você pega uma gravação, joga numa ferramenta que liga e transmite aquele áudio. Quando você fala de inteligência artificial, não. A ligação, ela passa por uma LLM, que é essa ferramenta que o Rafa explicou um pouco mais. Ela passa por uma ferramenta. Então, imagina uma ligação de inteligência artificial. Foi criado um prompt para essa inteligência artificial, o que ela deve falar, né, com quem ela deve falar, como ela deve seguir essa ligação e como ela deve responder a ligação. Se o cliente falar tal coisa, fale tal coisa. Se o cliente falar algo que você não sabe, diga que você não sabe, que vai verificar e que retorna depois. Então você consegue fazer quebrar algumas objeções assim também, e quando não souber responder. E dentro da conversa, esse prompt muito bem estruturado, ela tem um delay mínimo, assim, dá um delay ainda, né, que é uma demora na resposta, não chega a dar 3 segundos, mas tem essa diferença, você consegue perceber um pouquinho, se você prestar um pouquinho mais de atenção. E vai depender também de como que foi configurada essa inteligência artificial. Mas ela funciona muito bem, não só parecendo gravação, e sim respondendo o cliente baseado na pergunta dele. O exemplo que a gente deu do Plano Agro era assim, o cara era uma inteligência artificial que ligava, perguntava para o cliente se ele era... Esqueci o que ele perguntava, se ele era produtor rural... enfim, agrônomo ou alguma outra coisa. E ele respondia, eu sou agrônomo. Ah, que legal, você é agrônomo. Poxa, tem interesse em usar a nossa ferramenta? Então, não era uma gravação, e sim a inteligência artificial que olhava, lia essa conversa em tempo real. Imagina como ela tem que ser rápida. Você fala alguma coisa, ela interpreta isso, pega isso que você interpretou, converte para áudio, né? Converte para texto, né? O áudio converte para texto, manda para outra inteligência artificial que vai ler esse texto, vai bolar uma resposta baseada no prompt, vai mandar para outra ferramenta que vai transformar esse texto pronto num áudio que vai fazer na ligação. Então, assim, é muito, muito rápido comparado com todo o aparato que tem que ter por trás, né? Agora a gente pensa o quão o ser humano é rápido para fazer isso ao vivo, que uma inteligência artificial agora já está conseguindo fazer, mas ainda tem bastante a melhorar, tá? Hoje ela já está muito boa, posso dizer que passa despercebido por muita gente. Não, muito bacana, gente. Olha, amei conhecer um pouquinho mais aí, né, do potencial do IA, como ele está evoluindo aí dentro dos processos de vendas. Foi muito bacana conversar com vocês, Rafael e Rodrigo. Muito obrigada por trazer um conteúdo aí tão rico, esclarecedor. Acredito que os nossos parceiros aqui do Hub, né, vão gostar muito de saber aí, né, de tudo que a ferramenta pode trazer e até, né, a empresa de vocês pode estar trazendo aí como solução para cada um. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, agradeço. Eu que agradeço. Inclusive, eu uso a Rubia lá também dentro da própria ferramenta. A gente usa lá a Rubia para fazer algumas... É bem legal também a ferramenta, vocês usando IA aí dentro também. Muito legal. Obrigado pelo convite, gente. A gente agradece e vou de novo convidar vocês para seguir nossas redes sociais aí. A gente está em todos os canais, né? Você procurar Mercado Binário no YouTube, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, Facebook, no Twitter, onde você quiser, você acha tanto o Rafael Lacerda, Rafael com PH, né, e Rodrigo Schwab, esse nome diferente que é SHVAB, é difícil de falar, né, é Schwab. A gente tá em todas as redes aí também, sigam a gente posta muito conteúdo, toda semana tem conteúdo novo de inteligência artificial, de marketing, vendas, em todos esses canais que a gente falou aqui. Sim. Obrigado pelo convite também. Obrigada, gente. Um abraço, viu? Valeu. Valeu. Tchau.